Com a ajuda de Deus, vamos ler a sua palavra, irmãos. Ela está registrada no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar, e para derrubar e para destruir. Se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que falar de uma gente e de um reino, para edificar e para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo? Ou deixar-se-ão as águas estranhas, frias e correntes? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra um espanto e uma irrisão perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a sua cabeça. Com vento oriental os espalharei diante da face do inimigo. Mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto, no dia da sua perdição. Então disseram: vinde, e maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde, e firamo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Até aqui, irmãos, na palavra de hoje, encontramos um poderoso exemplo dado a Jeremias, o profeta de Deus. O Senhor o chamou e o enviou até a casa do oleiro, como um ato profético, para revelar ao povo o seu coração. Deus queria mostrar ao profeta e ao povo o seu processo de transformação. O Senhor, meus irmãos, tem um plano, e Ele deseja nos moldar conforme a sua vontade. Mas para isso precisamos estar dispostos a ser modelados. O que vemos no texto é algo muito profundo. O oleiro pega a massa de barro e com as suas mãos começa a moldá-la. Ele gira a roda e com paciência começa a dar forma àquela massa. Mas algo acontece, o vaso quebra. Irmãos, isso não é diferente de nossas vidas. Muitas vezes estamos sendo moldados por Deus, mas por causa das dificuldades, das nossas falhas e da nossa resistência, acabamos nos quebrando. Ele, com sua infinita graça e misericórdia, não desiste de nós. Ele pega a massa que se quebrou, a amassa novamente e começa o processo de moldagem de novo. Glórias a Deus por sua paciência conosco. Essa imagem nos ensina algo muito importante. Quando o vaso quebra, o oleiro não joga a massa fora. Ele continua a trabalhar. E em vez de desistir, ele faz um novo vaso. Irmãos, isso é o que Deus quer fazer conosco. Se já nos quebramos, não significa o fim. Deus, o nosso oleiro, está sempre pronto para nos dar uma nova chance. Ele não nos abandona, e não importa o quanto nos desviemos do caminho. Ele está sempre disposto a nos restaurar.
O Senhor usou essa imagem para ensinar ao povo de Israel sobre a necessidade de obediência. Deus tinha um propósito para aquele povo, mas por causa da sua desobediência, eles se desviaram. Deus tinha um propósito para aquele povo, mas por causa da sua desobediência, eles se desviaram. E mesmo quando o povo se afastava, Deus chamava a atenção deles, como um bom pai que corrige seus filhos, sempre com o desejo de que voltem ao seu caminho. Meus irmãos e irmãs, nós também estamos em um processo de transformação. Às vezes queremos seguir nossos próprios caminhos, achar que sabemos o que é melhor para nós. Mas assim como aquele programa de GPS no celular, Deus nos mostra o caminho. E se o seguirmos, chegaremos ao destino que Ele preparou para nós. Mas quantas vezes nos afastamos e decidimos não seguir as instruções do Senhor? Quantas vezes, como o povo de Israel, damos ouvidos à nossa própria vontade, e o resultado disso é sofrimento e frustração? Que possamos aprender a confiar plenamente em Deus, mesmo quando não entendemos tudo o que Ele está fazendo. Deus tem um destino para o seu povo, e se seguimos os seus mandamentos, Ele nos levará a esse destino. Mesmo quando nos desviamos, Ele é fiel e nos dá uma nova chance. Irmãos, vamos deixar que Ele nos molde, que Ele nos transforme, porque a promessa de Deus é que Ele nos fará conforme o que lhe agrada. O Senhor quer que sejamos vasos de honra, preparados para a sua glória. Então, irmãos e irmãs, neste momento, vamos nos colocar nas mãos do oleiro. Vamos confiar no processo de Deus, ainda que Ele nos molde com paciência, e vamos nos deixar ser transformados por Ele. Que possamos ser como aquele vaso que, ao ser quebrado, é restaurado e transformado em algo ainda mais belo e útil para a glória de Deus. Queridos, o Senhor nos lembra que não há nada que escape ao seu olhar e que Ele conhece a verdadeira essência de cada um de nós. Ele, o oleiro divino, está continuamente trabalhando em nós, transformando nossa natureza, nosso caráter e nossas ações. Assim como o oleiro molda a argila para formar um vaso, Deus está moldando cada um de nós para que sejamos um vaso útil para a sua glória. E, irmãos, como a argila que o oleiro amassa, muitas vezes passamos por momentos de dificuldades. A palavra nos revela que para que o vaso seja formado corretamente, ele precisa estar na consistência certa. Se estiver duro e ressecado, não aceita o trabalho do oleiro e se desintegra. Da mesma forma, quando o nosso coração está endurecido pela falta de fé ou pela dureza das circunstâncias, não conseguimos ser moldados pela mão do Senhor. O crente que se afasta das virtudes de Deus acaba se tornando como a argila seca, sem flexibilidade, sem capacidade de ser transformado. Mas louvado seja Deus, pois Ele é paciente conosco. Mesmo quando a massa parece estar perdida ou quebrada, Ele não desiste de nós. Ao contrário, Ele nos pega novamente, nos amassa e começa o trabalho de renovação. O Senhor não desiste de sua obra. Ele continua a moldar-nos para que possamos ser vasos perfeitos, preparados para toda boa obra. O Senhor nos alerta que se no processo não aceitarmos a modelagem divina, nosso interior começa a se fragmentar e o vaso perde sua forma. Mas Ele não desiste de refazer e de transformar. O Senhor está em busca de um vaso que reflita a sua imagem e semelhança. Ele quer que sejamos como Cristo, o Filho de Deus, o modelo perfeito de humildade, obediência e amor. Ele nos chama para seguir os seus passos, para viver como Ele viveu, para amar como Ele amou. Irmãos e irmãs, todos nós estamos em processo. Deus está fazendo em nós uma obra maravilhosa, que às vezes exige paciência, perseverança e submissão à sua vontade. Muitas vezes nos questionamos, nos angustiamos e até mesmo resistimos. Mas Deus nos lembra que o que Ele começou, Ele vai concluir. Não importa o quão difícil seja o caminho, Ele está conosco. O processo pode ser longo e cheio de desafios, mas a obra final será gloriosa.
Deus não apenas deseja que sejamos formados, mas Ele quer que sejamos formados de acordo com a imagem de seu Filho, Jesus Cristo. O Senhor nos exorta a não nos conformarmos com os padrões deste mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos discernir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Somos chamados a ser como Jesus em tudo, em nossos pensamentos, em nossas atitudes, em nosso caráter. Por isso, irmãos, se hoje você sente que está passando por um momento de aperto, de dificuldades, de modelagem intensa, saiba que é o Senhor trabalhando em sua vida. Ele não nos abandona. Mesmo quando a carne clama para desistir, o Espírito Santo nos fortalece e nos conduz a continuar a caminhada. Ele nos garante que ao final seremos transformados na semelhança de Cristo, aptos para fazer a sua vontade. Não permita que os desafios da vida endureçam seu coração. Entregue-se completamente à mão do oleiro. Seja humilde e permita que Deus trabalhe em você como a argila em suas mãos. Ele sabe o que é melhor para você e sabe o que precisa ser removido para que você se torne um vaso perfeito. Se você se entregar ao processo de transformação, ao final será um vaso escolhido, pronto para servir ao Senhor em toda boa obra, que a cada dia o Senhor continue a sua boa obra em nós, até o dia em que Ele nos aperfeiçoará totalmente. Primeiramente, precisamos compreender que todo processo de transformação é desconfortável. Quem, irmãos e irmãs, gosta de ser amassado, triturado ou até mesmo pressionado? Eu creio que nenhum de nós gosta desse momento de aflição. Mas o que muitos não sabem é que nesse momento Deus está trabalhando em nós. Ele está nos moldando, nos purificando, tirando de dentro de nós tudo o que não serve, toda a impureza, toda a areia, todo o grão que atrapalha o processo. O oleiro, que é Deus, sabe exatamente o que precisa ser retirado para que o vaso se torne perfeito, e Ele não desiste de nós. Quando Deus pega o barro em suas mãos, Ele não está apenas olhando para o que somos agora. Ele vê o vaso pronto, o vaso que será usado para a sua glória. E para que isso aconteça, Ele tem que fazer algo que muitos de nós não entendemos. Ele precisa amassar, apertar, trabalhar de maneira que nos cause dor, mas no final nos leva à perfeição. Irmãos, Deus está trabalhando na sua vida. E talvez você esteja passando por uma luta agora, talvez um momento de aflição, mas lembre-se, é Deus, o oleiro, trabalhando em você. Não reclame, não desista, porque Ele não vai desistir de você. Na jornada de transformação, Deus também sabe que precisamos ser purificados. A areia, os grãos que estão no meio do barro, as raízes e impurezas que ninguém vê, essas coisas precisam ser retiradas para que o vaso se una corretamente e seja moldado de maneira firme e sólida. E é aqui que muitas vezes nos revoltamos. Achamos que os problemas e as lutas da vida são um castigo, mas na verdade são parte do processo de purificação. Deus está limpando, tirando o que não serve. Talvez você não veja isso agora, mas quando o vaso estiver pronto, você verá o quanto o processo valeu a pena. Eu quero falar para você que talvez a sua vida esteja parecendo como um projeto que precisa de uma reforma. Talvez você sinta que há áreas da sua vida que estão desgastadas, empoeiradas, sem brilho. Mas escute isso, e o Senhor está dizendo: eu vou restaurar você. Assim como um quadro que foi esquecido, mas que tem valor, o Senhor vai pegar cada área da sua vida e fazer brilhar de novo. Você é precioso para Deus, e Ele vai pegar as partes que estavam quebradas e vai transformar em algo glorioso. É verdade, irmãos e irmãs, que reformar algo exige tempo e paciência. Deus pode estar permitindo que você passe por um processo de restauração, mas é necessário entender que, por mais difícil que pareça, Ele está moldando você para algo ainda maior. Não se desespere,
porque a obra de Deus em sua vida nunca é em vão. O Senhor tem planos de paz e não de mal, para te dar o futuro que você espera. Glórias ao nome de Jesus por isso. E eu quero declarar em nome de Jesus que ninguém pode tirar o que Deus tem para você. Se a sua casa, a sua vida, por fora, parece velha ou sem forças, saiba que ela tem dono. O Senhor está cuidando de você, e Ele vai restaurar, renovar e trazer beleza onde antes havia desgaste. Ninguém pode tirar o que Deus tem para a sua vida, porque você está registrado no céu, você tem a marca de Cristo, e isso é o que importa. O Senhor está nos chamando para fazer um novo vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Ele quer nos moldar, Ele quer nos transformar, Ele quer nos fazer conforme a sua perfeita vontade. O que Ele está fazendo em sua vida, ninguém impedirá. Irmãos, glória a Jesus. O que prevalecerá é o que Deus determinou. Não importa as dificuldades, as barreiras ou os desafios que se levantam contra nós. O que Deus tem para você, ninguém vai tirar. O Senhor nos lembra da história do oleiro, quando Ele falou para Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Jeremias 18:6. Irmãos, é isso que Deus está nos dizendo hoje. Nada é impossível para o Senhor. Você que está pensando que não tem mais jeito, que as coisas não vão mudar, que a solução não virá, ouça a voz do Senhor nesta manhã. Não poderei eu fazer como fez o oleiro? O Senhor é capaz de restaurar tudo, de recomeçar, de fazer uma obra nova, de colocar tudo no lugar. Glórias a Jesus, irmãos e irmãs. Que você possa entender hoje que, por mais difícil que seja o processo, por mais apertado que seja o caminho, Deus está no controle. Ele é o oleiro, Ele sabe o que está fazendo, e no final você será um vaso de honra, pronto para ser usado por Ele. Não desista, continue confiando no processo, porque Ele é fiel para completar a boa obra que começou em você. Deus seja louvado.